Esse é o momento mais frágil do ministro Alexandre de Moraes desde que ele, o STF e seus aliados implantaram essa ditadura de toga aqui no Brasil. Olha só o que diz essa notícia. Indignado, Messias diz a aliados que a derrota ao STF foi golpe de Moraes e Alcolumbre, a ala do governo entra em modo guerra. Advogado-geral da União afirma a interlocutores que sua derrota foi resultado de articulação política envolvendo Alcolumbre e ministros do STF. Aliados do governo falam em reação direta e defendem Messias no Ministério da Justiça. E logo após sair essa notícia de declaração de guerra do Messias contra os ministros do STF, até o Flávio Dino está envolvido ali junto com Moraes nas articulações ali, segundo a imprensa, nas articulações para a derrubada do Messias. Olha só essa outra notícia que saiu depois da declaração de guerra do Messias. Alexandre de Moraes tenta contato com o Messias após derrota no Senado, mas ministro evita ligações. A AGU não respondeu mensagens do ministro do STF, enquanto seu entorno vê a articulação de Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes contra a sua aprovação. E o que essas duas notícias querem dizer? Que Alexandre de Moraes acabou entrando em uma encruzilhada e foi obrigado a fazer uma escolha. Davi Alcolumbre já tinha avisado Alexandre de Moraes que Messias seria rejeitado porque ele não era o nome que Davi Alcolumbre queria para o STF. Alexandre de Moraes, sabendo que Messias seria rejeitado, ele não quis transparecer fraqueza diante da oposição e da mais da metade da população que quer ver o ministro Alexandre de Moraes responsabilizado por seus crimes dentro do STF. Dentro dessa encruzilhada, como o ministro entrou nessa bifurcação ali, ele tinha que escolher um lado. E qual que foi o lado que ele escolheu? De apoiar Davi Alcolumbre e não transparecer fraqueza. Então, toda essa notícia que saiu de que Alexandre de Moraes articulou e foi contra o Messias, tudo isso foi para não transparecer fraqueza para a oposição e para a população que quer ver o ministro Alexandre de Moraes responsabilizado, né? Só que, em contraparte, ele teve que desfazer essa aliança que ele tinha com o governo. Como ele não quis transparecer fraqueza, quis mostrar que é forte, né? E saiu ali a rejeição do Messias ali, a imprensa transpareceu isso como se fosse uma vitória do Moraes. O Moraes ganhou, porque ele articulou tudo isso, ele ligou para senadores, ele pressionou senadores, ele articulou com Davi Alcolumbre e até Flávio Bolsonaro, ele envolveram o nome de Flávio Bolsonaro nisso, né? Então Moraes acabou sendo obrigado, né, a desfazer essa aliança que ele tinha para não transparecer fraqueza. Só que agora ele tá ferrado. Por quê? Porque o governo do Lula, o Messias aqui, o office boy da Dilma, diz que vai para cima do STF com tudo. Vamos assistir aqui agora a jornalista da Globo News trazendo em primeira mão os bastidores dessa derrota do Messias, tá? E segundo o que ela diz aqui, sobrou até pro Flávio Dino, o entorno do Lula ali do governo, descobriu que até o Flávio Dino articulou para a derrubada da sabatina do Messias. Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas que tá sobrando, né, até pro Flávio Dino, isso daí vai sobrar sim. E qual que pode ser o contra-ataque que o AGU, o governo ali, pode fazer contra os ministros do STF? Vamos ver o que ela vai falar aqui primeiro e depois eu vou trazer para vocês aqui qual que pode ser o contra-ataque e para quem que eu tô torcendo nessa briga aqui, tá? Então eu vou trazer para vocês depois da gente assistir a jornalista trazendo aqui os bastidores dessa briga ali interna entre STF e governo agora. Antes da gente assistir, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, deixe o seu comentário aqui embaixo. Quem que vai sair mais derrotado dessa briga, tá? E quem que vai sair vitorioso? Deixa aqui embaixo qual que é a sua opinião, vamos assistir e depois eu trago para vocês qual que pode ser o possível contra-ataque do governo contra os ministros do STF e quem que eu tô torcendo, para quem que eu tô torcendo nessa briga. Vamos assistir aqui, ó. Que a Andréia Sadi publicou no blog dela essa manhã, é uma apuração sobre os bastidores do que aconteceu depois no Congresso, depois do Congresso rejeitar ali a indicação do Jorge Messias. Dia antes, tá? Estamos falando de outra derrota, essa da indicação do Jorge Messias. Tá aqui, olha. A Andréia apurou que o Messias tem dito a interlocutores que essa derrota que ele sofreu foi um golpe. Sim, essa foi a expressão que ele usou, foi um golpe do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos lembrar, mais uma vez, Messias derrotado quarta-feira no Senado, 42 votos contra a indicação, 34 votos a favor da indicação dele para ministro do Supremo. Essa vaga que o Messias tinha sido indicado era do ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou no ano passado.
Pois bem, Jorge Messias também aponta a atuação do ministro Flávio Dino, também do Supremo, para derrotá-lo. Nos bastidores, os aliados do ministro Dino negam qualquer atuação dele contra Jorge Messias e dizem que o ministro preferiu se manter à distância, não agir, manter distância dessa indicação de Messias, porque considerava o indicado de Lula, não considerava ele o melhor nome para esse cargo. Ainda falando de bastidores, Andréia traz aí que integrantes do governo têm repetido a seguinte frase: agora é guerra. Bom, Jorge Messias já está discutindo aí os próximos passos que ele vai dar. Entre as possibilidades está a de assumir o Ministério da Justiça, o que daria a ele influência política sobre a Polícia Federal. Ele tem dito aos aliados dele que não vai recuar e que pretende reagir com o apoio do presidente Lula. Gente, essa é outra questão. Essa semana foi movimentada, hein? Semana curta, porém quente. Golpe, golpe, foi um golpe do Moraes e do Alcolumbre, é injusto, né? Não poderia ser diferente, né? Sempre que a esquerda perde, que não consegue emplacar alguma coisa ali, alguma pauta deles, né? E como foi uma derrota gigantesca, não poderia ser diferente, começar a gritar que foi golpe, teve esquerdista falando que foi ataque contra a democracia, que a democracia tá acabando, porque só tem democracia quando a esquerda ganha, né? Quando a esquerda perde é golpe e ataque contra a democracia. É incrível isso. Mas qual que pode ser o contra-ataque do governo agora contra os ministros do STF? Vocês viram ela trazendo aqui, falando que o governo Lula cogita colocar o Bessias no Ministério da Justiça. Isso daí vai dar influência para ele na Polícia Federal. E qual que pode ser a jogada aqui? Vamos pegar esses ministros que estão enrolados aí no caso do Master, pegar o Toffoli, principalmente o Moraes. Então, se o Bessias for para o Ministério da Justiça, que seria um absurdo, né? Foi recusado para ministro do STF, né? Totalmente derrotado, e jogar um cara no Ministério da Justiça ali, totalmente, não tem o mínimo de senso possível ali para controlar. Mas enfim, no meio disso daí, para quem que eu tô torcendo? Pela briga, né? Eu tô torcendo pela briga. Os dois vão sair derrotados disso daí. Moraes totalmente fraco, o governo totalmente derrotado, e os dois, isso daí só fortalece quem? A oposição. Ou fortalece o bolsonarismo, que eles tentaram destruir de qualquer maneira e não conseguiram, né? Então, o que acontece? Se o Bessias entrar no Ministério da Justiça, ele pode muito bem começar a vazar ali algumas informações sobre as ligações do Master com o ministro Alexandre de Moraes, alguns podres do Dias Toffoli, pode surgir algum podre do Flávio Dino, né? Então o governo tem várias maneiras de contra-atacar. E não se enganem, né? Eu tô vendo muita gente falando, o governo tá acabado, o governo Lula já era e tudo. Pessoal, essa galera aí, eles participaram de revolução, né? Essa galera, aquela galera sangrenta, que eles vão pra rua, tudo. Então, quando eles estão desesperados, acuados, Lula já percebendo que vai perder a eleição, tudo, tomou esse golpe agora, né, em cima do Bessias, não se enganem, tá? Ele pode sim fazer um contra-ataque forte, tá? E é o que eu disse pra vocês, ó, eu tô achando lindo, briguem, mas briguem com força, né? Eu espero que, se o Bessias assumir o Ministério da Justiça, ô Bessias, coloca o pau pra torar, né? Vai pra cima do ministro Alexandre de Moraes, solta, começa a vazar um monte de podre dele ali, você vai ter controle sobre a Polícia Federal, né? Vai ficar aquela briga, porque o Moraes também tem o controle da Polícia Federal. E se o Bessias entrar, ele vai ter controle da Polícia Federal também. E se começar a soltar, vazar muito podre ali do ministro Alexandre de Moraes, né? Até então a gente já sabe do contrato de 129 milhões, né? Da reunião no bunker para fumar charuto e degustar uísques, dos voos nos jatinhos do Vorcaro, né? Então tem as mensagens do ministro Alexandre de Moraes, do conseguiu bloquear, né? Então tem várias coisas aí do ministro que já saiu, mas tudo isso daí é só a ponta do iceberg, né? O Bessias e o governo ali, se eles realmente acreditarem e tiverem convicção, né, de que o Moraes atuou pela derrubada do Bessias, assim como a grande mídia soltou isso daqui, eu não tô entendendo, né, se eles soltaram isso daqui para fortalecer o Moraes ou se foi para prejudicar. Talvez a mídia
começou a falar isso daqui, Malu Gaspar, né, e outros jornalistas aí da velha imprensa começaram a cogitar isso daqui, de que o Moraes teria articulado para derrubada do Bessiso, que para mim não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. A princípio, eu até achava que poderia ser o próprio Moraes soltando isso daí para não mostrar fraqueza, né? É uma das opções. Outra opção é a própria mídia querendo derrubar o ministro Alexandre de Moraes, tá? Colocando essa culpa nele ali, né? Ah, não, articulou contra e tudo, né? E aí o governo, acreditando de que Moraes realmente articulou contra o Bessias, vai para cima do Bessias. Então pode ser até a própria mídia querer fazer uma jogada ali, porque o Lula controla os veículos de comunicação. Tá? Então, se o Lula quer derrubar o Moraes, pode muito bem soltar. A mídia controla a informação. Infelizmente, eles perderam muita força. A velha mídia, né? Rede Globo, Record e várias outras, todas as 90% dessas emissoras de TV aberta, eles perderam muita força, mas eles ainda têm muita influência na informação que é passada em geral para a população. Então, pode ser que o Lula tenha falado, solta que foi o ministro Alexandre de Moraes aí também, né, que ele articulou contra e tudo, o Lula tá com raiva do Moraes, eu não sei, o Lula quer derrubar o Moraes, já não é de hoje que isso daí tá na cara. Então pode ser uma jogada da mídia falando que foi o ministro, porque quem que já viu aí o ministro Alexandre de Moraes desesperado, correndo atrás de alguma coisa? Ele tá ligando pro Bessias, como a gente viu a notícia, tá ligando, e o Bessias não quer contato com o ministro Alexandre de Moraes. Então, se o governo realmente acreditar de que o Moraes articulou isso daí e quiser derrubar o Moraes, eles vão fazer jogada para ir para cima, e é isso daí, comecem a se destruir, comecem a se destruir. Antes vocês se uniram para destruir a oposição e destruir o bolsonarismo. Vocês não conseguiram com todo ataque, vocês utilizaram o abuso do STF, o poder do STF para atacar a oposição e a direita como em geral, né? Porque teve muita gente que nem é bolsonarista que foi atacado, foi preso, foi injustamente perseguido aí pelas arbitrariedades do STF e principalmente do Alexandre de Moraes, tá? Vocês utilizaram a mídia para chamar a direita de extrema direita, né? De autoritarismo, porque Bolsonaro quer dar um golpe, ficaram emplacando isso daí para mais de 7 anos, até hoje ainda emplacam isso daí. Então a mídia, o governo fazendo de tudo para perseguir também. Não só o STF, o Lula também dando muita força. Vocês fizeram essa aliança aí e não conseguiram derrubar a direita. A direita vem crescendo e agora vocês começam a se atacar. Por quê? Porque começou a ter conflito interno. A pressão ficou grande demais, né? Então, respondendo aqui o que eu disse lá no começo, né? Para quem que eu tô torcendo? Para quem que eu tô torcendo essa briga? Tô torcendo pela briga, se matem, se destruam aí e com isso fortaleçam cada vez mais a direita. É isso, tamo junto, vamos pra cima, se inscreve, compartilha, deixe seu comentário, curte, tamo junto, valeu.